Olá, amigos, empresários, clientes, como estão? Tudo bem? Vamos fazer um resumo dos principais assuntos que estão nos noticiários, que estão fomentando o mundo tributário neste exato momento. Nesse exato momento, nós temos o REARP. O REARP nada mais é do que uma lei que o governo criou para buscar novas fontes de renda. O que trata o REARP? O REARP trata do seguinte: se você tem um bem móvel ou imóvel declarado ou não no seu imposto de renda e precisa dar vida a ele, no caso dele não estar declarado, ou está com o valor muito defasado do seu possível valor de venda, o governo está dizendo para você que esta é uma ótima oportunidade de você atualizar o valor do seu bem e pagar apenas 4% de imposto. É óbvio que isso é muito atrativo, parece ser atrativo. Só que cada caso é um caso. Na verdade, você está adiantando dinheiro para o fisco. No caso de patrimônio não declarado, desde que você tenha obtido por meios lícitos, o imposto não é 4%. Você tem aí uma outra forma de pagar esse pedágio para o fisco. Por que eu digo que isso é uma lei que parece atraente, mas pode não ser? Porque dependendo do tempo de propriedade que você tem no imóvel, pode ser que hoje a sua alíquota já seja de 4%. Porque o ganho de capital, que é o que trata o REARP, quanto mais tempo você tem, menor será o seu ganho de capital. Por exemplo, hipoteticamente, um imóvel que você tenha ele desde 1969, você vai pagar zero. Se você adquiriu a R$ 1 e vendeu a 10 milhões, o ganho de capital, a alíquota do ganho de capital é zero. Então você precisa pegar o seu bem que se encaixa dentro dessa oportunidade, fazer as contas e ver se vale a pena aplicar o REARP ou não. E também tem um outro pedágio que você não pode vender seu imóvel nos próximos 5 anos, imóvel ou móvel. Se você vender o seu imóvel nos próximos 5 anos, você vai pagar os 15% que você já era devedor e desconta os 4. E eu já tratei disso num vídeo anterior. Então, parece ser um benefício, mas talvez não seja. É só uma forma do governo arrecadar mais dinheiro. Outro tópico que a gente tem aqui é o que está está muito quente esse assunto. Tributação de lucros e dividendos, que é a Lei 15.270. Então aqui eu estou tentando fazer um resumo dos assuntos, não estou me aprofundando. Lembrando que a tributação dos lucros e dividendos é na pessoa física. Então, tecnicamente, não é a pessoa jurídica que está pagando imposto. Quem está pagando imposto é a pessoa física. Então, essa lei foi apelidada de tributação de altas rendas, né, que vai pegar tudo aquilo que você recebeu no seu imposto de renda. Para quem ganhou acima de 600 mil, tem que pagar, no mínimo, uma tabela progressiva que foi criada com essa lei. Então, de 600 a 1.200.000 é uma tabela progressiva, acima de 1.200.000 você vai efetivamente pagar os 10%. O que outra coisa que essa lei fala é o seguinte: a empresa que distribuir ao sócio, pessoa física, a empresa que pagar ao sócio, pessoa física, acima de 50 mil reais, tem a obrigação de reter 10%. É a mesma lógica do rendimento tributável atual. Então, tem uma tabela progressiva, a pessoa jurídica que paga para uma física tem a obrigação de reter, no ano seguinte faz o imposto de renda, ajusta, vê se você pagou mais ou menos, ou você restitui, ou você paga a diferença. Então, essa é a lógica da lei de tributação dos lucros e dividendos. De novo, a tributação é da pessoa física, não é da pessoa jurídica.
e segue a mesma lógica do que já é aplicado hoje. Você recebe durante o ano, ajusta no imposto de renda, aplica as deduções, pega a tabela progressiva e vê se você, dentro do resultado, se você recolheu a mais, restitui, recolheu a menor, paga a diferença. Outro assunto, reforma tributária, o novo IVA. Então, esse é um assunto que estamos aprendendo dia a dia. Já existe norma técnica para nova nota fiscal, que tem alguns campos. Fiquei sabendo hoje também que houve uma flexibilização por parte da Receita Federal em exigir esses novos campos. Eu só não entendi muito bem, não ficou muito claro para nós aqui o que é essa flexibilização. Se não é mais em janeiro, se vai ser em março, não ficou claro a tal da flexibilização. Mas a reforma tributária, todo mundo sabe que é a criação do CBS, a criação do IBS, imposto no destino, novas hipóteses tributárias, novos conceitos tributários, princípios tributários. Então, tem vídeo meu já gravado falando disso. Então, tem a reforma tributária que está aí em ebulição, que está aí transtornando a vida do empresário e dos contadores. Outro assunto também muito importante é o ITCMD. Existem mudanças tanto no âmbito legislativo quanto no âmbito judiciário. No judiciário está se discutindo sobre a doação de cotas das holdings, se tem que ser o valor do patrimônio líquido a valor de mercado do patrimônio ou não, né? Porque hoje você pega o seu bem com o valor que está no imposto de renda, integraliza dentro de uma holding, depois você pode fazer doação dessas cotas. O que está sendo discutido no judiciário o valor é esse mesmo, o valor constante no imposto de renda, o valor histórico de aquisição que foi integralizado, ou a gente tem que levar a um valor de mercado esse patrimônio e pagar o ITCMD sobre o valor de mercado. No âmbito legislativo, está se discutindo a obrigatoriedade de ter uma tabela progressiva do ITCMD. Por exemplo, quem está em São Paulo, a alíquota é fixa em 4%, o que está querendo se obrigar os estados, lembrando que o limite constitucional do ITCMD é 8%, então o que está querendo se exigir ou obrigar dos estados é que ele estabeleça uma tabela progressiva para o ITCMD. Assim, o patrimônio menor paga menos, o patrimônio maior pagará mais. Outra situação que está ocorrendo agora é esse no âmbito legislativo e também no âmbito de instrução normativa da Receita Federal. Então, no âmbito legislativo, está se discutindo a alteração dos limites do Simples Nacional e do MEI, novos limites, atualizando os novos limites do Simples Nacional e do MEI. Então, é um projeto de lei, está em âmbito legislativo, não é nada certo ainda para 2026, mas uma mudança já real é que a Receita Federal soltou aí uma instrução normativa onde ela diz que para os MEIs, para fazer aquela conta do faturamento mensal, o teto do faturamento mensal, leve em consideração o que se vendeu, ou prestou serviço, né, o faturamento da pessoa física mais a do MEI. Ok? Então, hipoteticamente, uma pessoa que trabalha como MEI recebeu um dinheiro na pessoa física, isso aqui vai somar com aquilo que passou na conta corrente da pessoa jurídica do MEI, e isso aqui que vai estabelecer se você vai ser desenquadrado do MEI ou não. Outro assunto também, muito importante, tributação das locações. Então, a reforma tributária, isso também no mundo fiscal, tributário, como também no mundo jurídico, está tendo uma revolução, primeiro para distinguir o que é uma locação tradicional do que é Airbnb. Existem aí muitos condomínios ingressando com ações
na justiça querendo proibir, ou tentando, e até alguns conseguindo, proibir o proprietário de fazer uma locação via Airbnb, né, dizendo que isso desconfigura o fim residencial do condomínio, que isso é uma atividade comercial. Por outro lado, a reforma tributária, ela entende o Airbnb, esse tipo de locação Airbnb, diferente de uma locação tradicional. Então, existe uma forma de tributar a locação tradicional e vai existir uma forma para tributar o Airbnb. O fato é que, seja qualquer a forma de locação, ela vai ser muito diferente do que existe hoje. Se for numa holding, se quem estiver locando uma holding hoje já paga PIS e COFINS, deixando de existir o PIS e COFINS, vai pagar CBS e IBS. Veja que o IBS é a substituição do ICMS e do ISS, e essas locações, tanto de bens móveis quanto bens imóveis, não pagavam esses impostos. De novo, locação, seja de bens móveis ou imóveis, antes não era hipótese de incidência de ISS, tampouco de ICMS. Com a reforma tributária, deixou-se de falar locação para falar em operação. Aliás, deixou-se de falar comércio, deixou-se de falar industrialização, deixou-se de falar locação para falar operação. Então, para você que tem como atividade locação, atenção, vai ser muito majorado, tem que fazer um planejamento, você tem que conhecer como isso vai funcionar na sua empresa para que você não seja pego de surpresa. Atenção a mais uma outra novidade. As empresas que fazem locação de bens móveis e imóveis têm que emitir nota fiscal. É uma novidade. Se a sua holding se a sua holding patrimonial, que possui seus bens, apartamentos, galpões, salas comerciais, terá que emitir nota fiscal das suas locações. Você, empreendedor, empresário, que faz locação de bens móveis, equipamentos hospitalares, andaimes, empilhadeiras, ferramentas, todo tipo de locação de bens móveis, além de você ser alcançado pelo IBS, que eu já expliquei agora há pouco, você também terá a obrigatoriedade de emitir nota fiscal. Presta atenção nisso aí. Se prepare, tem que ter um sistema preparado para poder facilitar essa vida. Outra situação também é o novo processo de abertura das empresas. Isso aqui é muito importante, gente. A partir de agora, a partir do dia 1/12, existe um novo procedimento para abrir as empresas. Nesse novo procedimento, a opção tributária tem que se dar já no começo do trâmite de abertura. Como é que funcionava antes? Antes você abria uma empresa, depois que que era deferido o CNPJ, você tinha um prazo para optar pelo Simples Nacional. Se você não optasse pelo Simples Nacional, automaticamente você já era lucro presumido ou lucro real, e o que ia determinar se você é lucro real ou presumido seria a entrega ou o pagamento do primeiro imposto ou entrega da primeira obrigação acessória. Agora não, agora mudou. Logo que você começa o processo de abertura de empresa, você já tem que ter essa definição. E outra, logo no processo de abertura da empresa, você tem que definir quem é seu contador, quem é o contador responsável por aquele CNPJ. Então veja qual a responsabilidade do contador no momento da abertura, porque somos nós que vamos ajudar o empreendedor a pagar menos impostos. Fica aqui também o meu convite. Semanalmente nós vamos fazer aí uma reunião para os clientes da Escrital Contabilidade, uma reunião aberta, onde nós vamos tentar responder todas as dúvidas, não só dessas novidades que eu estou trazendo aqui agora, mas de toda a situação tributária. Eu tenho certeza que vai ser uma terapia em grupo, porque as dúvidas são muito comuns entre os empresários e a pergunta de um colega empresário empreendedor vai servir para resolver a dúvida de outro empresário. Reunião aberta, porém somente para os clientes da Escrital e da Taos. Tá bom? Obrigado, gente. Vídeo longo, mas é uma tentativa de resumir
os assuntos que estão quentes nesse momento. Um abraço e até a próxima.